Galera, estamos de volta. Agora a gente chegou naquele momento legal, né? Agora tá na hora de fazer aquele cadastro no LinkedIn, preparar aquele currículo bem caprichado e mandar para todo mundo, né? Agora você pode ser um engenheiro de bateria, você pode mandar um currículo para Tesla agora, né? Você tem tudo que você precisa para ser um engenheiro de baterias. A energia do futuro está na tua mão. Por quê? Porque você entendeu a coisa mais importante que a gente precisava entender, que é o padrão. O que é o padrão? O EPH, né? O zero. A partir disso eu consigo entender o potencial padrão das semi-reações, seja ela de oxidação e seja de redução, em relação ao EPH. Né? Então foi isso que você viu no último vídeo. Então, daqui para frente, nada não segura mais. Né? Então, continuando, eu falei que ia mostrar uma tabela, e olha como as coisas agora começam a fazer muita lógica, começa a ficar muito lógica. Eu vou até deixar a minha janela o menor possível aqui para que você consiga enxergar. Dica do maroto, né? Uma coisa que eu preciso salientar. Todas as tabelas que você verá nessa parte da eletroquímica, quando tiver potencial dessa semi-reação, todas as tabelas, e eu também logo vou colocar aí no Google Class um apêndice, parte do livro, até se você não tiver o livro eu já vou passar o apêndice, que é 2 páginas só, que mostram uma tabela um pouquinho expandida sobre potenciais padrão. Todas essas tabelas são potenciais padrão de redução. Tá? Essa informação é muito importante. Tudo que a gente vai ver é potencial padrão de redução. Por quê? Porque aí o PAC quis. Tá? É uma questão de norma, tá? Para facilitar. Porque eu nem comentei muito, né? Mas eu poderia falar do potencial de redução e do potencial de oxidação. Faz de conta que eu não falei isso, tá? Porque se você pegar um livro bem antigo, você vai até ver escrito isso, potencial de oxidação, mas a gente não usa isso, nem fala, não deve nem falar muito. É só potencial de redução. Para não ter 2 tabelas, uma de oxidação e outra de redução, foi convencionada deixar só em relação a uma, só em relação ao potencial de redução, e aí você toma valores, quanto mais positivos for, mais fácil ou mais factível é daquele elemento se reduzir. No meio a gente já sabe que tem, né? No zero a gente já sabe. Então a gente sabe que para cima os valores positivos são os potenciais de redução, o zero do eletrodo padrão de hidrogênio, e ali os valores que vão ter alguns valores negativos, né? São algumas espécies que vão tender a se oxidar frente a alguma outra estrutura que tenha um maior potencial de redução. Vai ficar melhor mostrando, tá? Então, aqui tem uma tabela, você já foi alertado. A tabela mostra somente o potencial de redução. Tá? Então, você sempre vai ver, né? Olha aqui, ó, vou pegar a primeira equação, mas todas as outras, né? Arrastar um pouquinho aqui. Todas as outras, o que temos? A flechinha e os elétrons estão para o lado esquerdo, né, da flecha. Ou seja, todas essas semi-reações são semi-reações de redução. Por isso que eu já falei que todas as tabelas são tabelas que mostram o potencial de redução. Beleza, né? Você já entendeu isso. Vou pegar alguns exemplos práticos aqui, vou até esconder um pouquinho o resto para não nos atrapalhar, né? Então coloquei alguns aqui, né? Então, por exemplo, aqui ó, o par F2F-, né? Esse par flúor gasoso, quando ele ganha 2 elétrons, o potencial indo para 2 fluoretos, né? Em fase aquosa, essa semi-reação, potencial referente a essa parte, né?
essa parte vai contribuir com positivo 2,87 volt. Toda essa coluna aqui, a última coluna aqui, é a coluna que representa o potencial, né, padrão dessa semi-reação, e todas estão em volt, beleza? Segundo aqui, ó, então esse é o maior valor, 2,87. Ouro, né? Eu já vou parar aqui no ouro, não vou falar toda a tabela, né? Sou louco. Mas ouro, e isso é importante. Por quê? Por que você usa ouro? Ou sua mãe, sua avó, ou seus pais aí usam aliança, ou você vai numa joalheria e usa adornos, pingentes, colares, alianças, anéis, eles são feitos de ouro. Primeiro porque ele é bonito, é dourado, né? Da tabela periódica só 2 elementos são, os metais não são prateados, né? O cobre, que é cobreado, e o ouro, que é dourado, né? Então é um metal, ele é duro, mas não tão duro assim, é fácil, ele é maleável, né? Ele não é quebradiço, mas ele é muito maleável, né? Então é fácil fazer uma joia. Ele não, você pode perceber aí, ele não escurece com o tempo, igual acontece com a prata. Esse escurecimento aí é a oxidação da superfície, né? Ele fica ali brilhando, douradinho, bonito por 1 século, 2, desde que ele foi descoberto ali na mina de ouro até ele ficar ali na tua joia, por séculos ele vai continuar com aquele mesmo brilho. Por quê? Porque dos metais, a tabela periódica, vamos pegar ela ali de volta, né? Cadê ela aqui? Aqui. Opa! Aqui é a tabela periódica, né? Eu apaguei a minha janela aqui, voltamos. A tabela periódica, ela tem aqui, ó, do escândio até o zinco, e todos os elementos que estão abaixo são os elementos de transição externa, metais de transição. São metais, né? De todos esses metais, o ouro, o Ahu, né? O ouro, ele está aqui em cima da nossa tabela que eu estava mostrando, né? A tabela de potenciais de redução. Ou seja, o ouro, ele fica douradinho ali, ele não escurece, ele não enferruja, né? Não se oxida. Por quê? Porque ele tem um altíssimo potencial de redução. A redução é justamente o inverso da oxidação. Depois do ouro tem o cério, daí tem o permanganato, tem o dicromato, aí a prata aqui, ó, bem aqui, ó, Ag+ para Ag, né? Então, olha o potencial, 0,80. Então, entre ouro, que tem um potencial de 1,69, e prata, que tem um potencial de 0,8, você consegue perceber que aquele elemento que tem o maior potencial de redução vai sempre se encontrar nessa forma. Como assim? Digamos que Joãozinho e Pedrinho são 2 alunos. Joãozinho tem o maior potencial de ser aprovado na disciplina. Então, quem é que vai ser aprovado? Aquele que tem o maior potencial, né? Como eu me disse, potencial para o Joãozinho e para o Pedrinho eu não sei, né? Dá para medir pela prova, dá para medir pelo QI, enfim. Não que isso vá ser uma causalidade, mas talvez uma correlação, né? Mas para os elementos a gente tem um padrão. Então, eu sei que desses elementos, dos metais, os metais de transição externa, que estão ali na parte interna da tabela, o ouro, ele está ali em cima. Então, ele frente a qualquer outro metal ou quase qualquer outra espécie. Note que a tabela, eu vou dar uma olhadinha, não tem só metais. Tem moléculas, tem alguns agregados, tem a molécula, a água,
tem metais em outros estados de oxidação, tem alguns ametais, né? O bromo, o bromento. Então, frente a praticamente, e vai longe isso daqui, né? Eu tô resumindo aqui, mas vai longe. Se eu estou mostrando que ele está no topo, não tem mais nada acima dele mesmo. Todo o resto aí do que eu tenho da tabela periódica está abaixo. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse elemento químico, o ouro, ele é extremamente difícil de se oxidar. Porque quando ele estiver frente a outro elemento e houver um processo de transferência de elétrons, é o ouro que vai querer para ele os elétrons. O ouro vai reduzir. E o ouro na forma reduzida é o ouro zero, o ouro metálico, o ouro que você tem aí nos adornos. Lembra? O estado de oxidação zero é a forma reduzida. Então, é por isso que o ouro é tão empregado aí em joias, em adornos, porque ele não vai se desfazer com o tempo. Tá? Já para prata, não. Quem tem aí alguma coisa feita de prata percebe que tem que dar um polimento de vez em quando ali, né? Ela já vai se oxidando, a superfície se oxida. A parte boa é que, diferentemente do ferro, né, a prata forma um óxido protetor, né? O óxido da prata ali acaba inibindo com que esse processo de corrosão continue. Então, uma coisinha legal. No alumínio isso também acontece muito, né? Então é essa parte legal desse momento da disciplina, né? A gente está entendendo por que as coisas são feitas da maneira como são feitas, né? Então, o ouro ele tem um altíssimo potencial de redução. Vamos pegar aqui uma tabelinha um pouquinho maior para dar uma olhada. Essa segunda tabela aqui é um apêndice do livro, tá? E tem mais algumas outras. Agora você vai perceber aqui que, na verdade, o ouro antes estava ali na segunda posição. Agora nós temos umas outras espécies aqui. Então, só voltando aqui, ó, ouro, flúor, fluoreto era 2,87. Quando eu volto para essa tabela expandida aqui que eu peguei do anexo do livro, para trazer uma coisinha mais completa para vocês, você vai perceber que eu tenho esse ácido de xenônio aqui, esse oxiácido de xenônio, que é, na verdade, o composto, né, que tem maior potencial de redução, mais 3 volts. Mas aí já está aqui, ó, ela é um pouco levemente superior ao flúor, né, porque o flúor é mais comum, né, você nem sabia que um gás nobre sofre reação química, né? Você acredita que o gás nobre é nobre por não reagir? Mentira, né? Olha aí o ácido de xenônio, né? Para mostrar que não, gases nobres também formam até essas espécies bizarras aí, né? Mas aqui está o flúor e aqui também tem a prata 2+, para prata a mais, que também são esses estados oxidados, e o ouro está aqui, né? O ouro mais para o ouro zero, né? Pode ver aqui tem outros metais, né? Mas ó, Ag+, e cobre e cobalto 2+, são espécies oxidadas, né? Não são metais da forma como a gente conhece, mas sim óxidos dele. Então, o primeiro metal, aliás, o metal que tem o maior potencial de redução de qualquer espécie oxidada em relação ao metal na fase zero, no estado sólido, é o ouro, né? O ouro. Então, por isso que ele é tão caro a nós. E aqui daí vai longe essa história, né? Eu estou descendo, notem que aqui tem duas colunas, né? E agora eu estou escondendo uma delas para você não confundir, né? Então, isso aqui tem as semi-reações, deixa eu apagar essas pontinhas, essas marcações. Então, aqui ao lado você tem todas algumas espécies, aí tem ácidos, metais, ametais, e está decrescendo, percebe? Ela começou em mais 3 e vai decrescendo o potencial de redução, né? Vamos chegar no zero. Cadê o zero? Aqui, ó. Eu tenho que ir para o outro lado, né? Então pronto, agora eu vou apagar aqui, vou ficar na frente dessa outra coluna para você não se confundir. Olha aqui, ó, o meu zero, né? Zero por definição, o H+ indo para H2.
Então, isso daqui é o meu zero. E a partir daqui, eu tenho espécies que vão não tender a se reduzir, mas sim vão até preferir se oxidar. Tá? Aqui tem mais um monte, nada disso é para decorar, tá? Só estou querendo mostrar aqui para vocês. Então, até o outro extremo aqui, que é esse par de lítio mais um elétron indo para lítio, que dá menos 3 volts. É uma coisa que é interessante aqui lembrar, porque que isso remonta o conteúdo da química geral, olha que bacana. Isso aqui ficou grande demais, deixa eu só voltar aqui. Que é o que? A nossa tabela periódica, ela encontra algumas coisas que você viu ali, estão mostradas aqui de uma outra forma, que é aqui, ó, pronto, melhor assim. Aqui. Nós temos na nossa tabela periódica alguns elementos que têm um altíssimo potencial de redução, como o flúor, né? Aquele par ali que a gente viu, é flúor para fluoreto. Aqui tem os outros, né? Então, ó, lá no canto direito da tabela periódica, lembra dela, tem os elementos que preferem estar, que têm o maior potencial de redução, e no lado oposto, os elementos que têm o maior potencial de oxidação. Não que a gente fale isso, na verdade tem o menor potencial de redução, tá? Menor potencial de redução, até mostrando esses valores negativos. Ó. Então, césio aqui, na verdade o menorzinho aqui mesmo é o lítio. Então, se eu quiser montar uma pilha, uma bateria, aqui lembrando, o hidrogênio está sendo marcado como zero. Aí, é claro, os metais ali ia ficar muito cheio esse slide. Só queria mostrar uma coisa aqui. Lembram quando vocês estavam estudando química geral que alguns elementos tinham uma afinidade eletrônica? Dá uma revisitada nesse conteúdo, você vai perceber que a afinidade eletrônica está muito bem correlata com o potencial alto de redução. Tá? E alguns outros elementos tinham uma energia de ionização também muito alta, ou seja, é muito fácil arrancar um elétron desses elementos. E eles estão ali no outro lado, aqui no ladinho da esquerda da tabela periódica. Não à toa esses elementos aqui, ó, lítio, como que eu encontro geralmente na natureza como lítio mais, sódio, né? Sódio mais, potássio mais, são elementos que já se apresentam na natureza, nas nossas condições de temperatura, pressão, na forma oxidada. É muito mais simples para eles estarem na forma oxidada. Eles não querem elétrons, eles se oxidam, então eles já perderam elétrons e estão na forma oxidada. Como é que você está respirando aí? Com oxigênio, né? Oxigênio, aqui ó, o oxigênio tem um potencial de redução, a forma reduzida do oxigênio é o O2, a fase pura dele, né? Metais na sua fase pura tem estado de oxidação zero. Metais na sua forma zero, no seu estado de oxidação zero, são combinados, né? O2, F2, cloro 2 e 2. Né? Eles estão na forma reduzida, por isso está respirando aí, espero que esteja respirando oxigênio reduzido, né? Oxidado não vai dar uma longa vida. Se eu quiser montar uma pilha lá para agora revolucionar, lá para mandar aquele e-mail lá para Tesla falando, eu vou fazer a pilha que vai resolver o problema dos teus carros, Elon Musk. Se você quiser fazer isso, cara, agora eu vou indicar o caminho das pedras. Você precisa montar a pilha, mas ir para o laboratório é chato, tem que lavar a louça no final do experimento, usar aquele jaleco que esquenta pra caramba, luva, máscara, óculos, não gosto. Parte teórica é mais legal. Eu posso conhecer aquele potencial padrão, ali, aquele potencial medido no multímetro ali, né, que eu posso pegar um voltímetro ali ou um multímetro e medir o potencial da célula.
Se eu conhecer os meus dois eletrodos, e agora eu já tenho tabeladinho aqui, né? Olha que facilidade que ficou. Já tem a tabela. Tabela é para consultar, né? Não é para decorar. Então eu já tenho a tabela. Até aqui tem mais uma tabela. Só também fazendo um adendo para você que vai estudar, né? A tabela, esse anexo que eu vou passar são 2 páginas. A primeira página está elencada pelo maior potencial de redução até o menor, né? Por isso você está vendo dessa maneira. E a segunda página é a mesma coisa que a primeira, só que aqui está elencada de maneira alfabética, tá? Por isso está começando aqui prata, letra A, daí vai para ouro, berílio, boro, bismuto, brom, brometo, cádmio, cloreto, percloreto, cobalto, crômio, até o final ali, vamos ver, vai ter xenônio, sei lá, zinco. Então os últimos elementos aqui está tudo elencado em ordem alfabética. Vai ser mais fácil para os exercícios você vir aqui. Vai dar a mesma coisa, tá? Os potenciais são os mesmos, só está organizado de uma maneira diferente. Então, cara, se você quer fazer uma pilha, uma bateria, se você quer montar uma célula galvânica e você quer bastante voltagem, uma diferença de potencial bem grande, é muito simples. É só você pegar esse potencial da célula, ele vai ser igual ao potencial do eletrodo da direita menos o potencial do eletrodo da esquerda. Que eletrodo da direita e que eletrodo da esquerda, Glaucio Regis? Aqui, lembra na última aula, no último vídeo, mas na última aula que eu ensinei para vocês aquela representação em linha das células? Então, era para isso que eu estava te ensinando aqui, tá? Para isso também, tá? Então, para que você consiga exprimir o potencial da célula somente em relação a essa diferença desses eletrodos, né? O eletrodo da direita e o eletrodo da esquerda, que a equação 2 é só a forma condensada aí da equação 1, né? E você só precisa decorar isso, direita menos esquerda. Pronto. Se você pegar esses valores dos potenciais das semi-reações do teu eletrodo que está à direita da tua célula galvânica e subtrair do potencial da semi-reação do lado esquerdo da tua célula galvânica, você vai conseguir exprimir, tá? Encontrar o potencial do todo da célula. Pronto, você fez uma célula galvânica. Lembra lá, célula para o lado direito é o que? É o cátodo e o lado esquerdo é o ânodo, né? Então lembra disso, de uma célula galvânica. Então, vamos fazer um exemplinho aqui só para mostrar como é simples, tá? Eu posso pegar aqui vou botar aqui a representação da célula de Daniel, né? Aqui não tem, aqui, mas a gente já escreve, não tem problema, né? Posso pegar tanto a parte da oxidação, da redução aqui, deixa eu só pegar uma folha nova para facilitar. Eu tenho na célula de Daniel isso daqui, o zinco indo para zinco 2+, mais 2 elétrons. Isso daqui tá no meu ânodo, no meu lado esquerdo. Então, é a parte que oxida. Então, vou até anotar isso aqui, porque isso aqui vai ser relevante. Eu quero que você tenha atenção em uma coisa, tá? Ânodo. O cátodo é inverso. Cobre 2+, mais 2 elétrons, indo para cobre 0. Tá? Não vou colocar o estado aquoso, sólido, você já viu esse exemplo um monte de vezes, não precisa. Tá? Não agora, na prova vai precisar, claro. Isso aqui é a redução. E aqui, obviamente, onde acontece a redução é o cátodo. Estou falando de uma célula galvânica. Tá? Primeira coisa,
eu preciso fazer aquela representação de célula, né? Era a forma mais fácil, né? O eletrodo da esquerda e o eletrodo da direita. Então a representação da célula era aquela coisa, né? Deixa eu só colocar uma outra cor. Porque isso aqui vai ficar meio confuso. É melhor eu mostrar antes pela representação de célula, que é o zinco sólido, a interface, o zinco 2+, a ponte salina. Vou colocar uma outra cor para dar um destaque, para ficar bonito. Eu vou voltar para o azul aqui. O cobre 2+, a interface, o cobre 0, sólido, né? Aqui tem que ter o aquoso, aqui tem que ter o aquoso. Isso que eu mostrei aqui, galera, isso que eu mostrei aqui, o eletrodo da direita e o eletrodo da esquerda, remete única e exclusivamente àquela notação de célula. Tá bom? O que é a notação de célula? Isso daqui. Então você precisa ou pegar ali aquele diagrama mais montado, aquelas pilhas. Se você já tiver isso daqui, fechou, é mais fácil. Se você sabe que o potencial disso daqui, se eu em algum momento falar que o potencial disso daqui é positivo, você já sabe que aqui é o teu ânodo, aqui é o ânodo, né? Aqui é o teu lado esquerdo da célula e aqui é o teu cátodo. Aqui é o lado direito da tua célula. Se o potencial for positivo. Vou dar um spoiler. Tá? Mas é que eu quero antes. E geralmente eu vou indicar calcule para célula galvânica e vou querer complicar muito. Então, aquilo que eu mostrei antes ali era o quê? Que o potencial da célula padrão, né? Então, o E0 da célula é o eletrodo da direita menos o potencial da esquerda. Né? E direita menos E esquerda, potencial padrão da direita, potencial padrão da esquerda. Quem que está à direita? Cobre. Então, o cobre, você vai lá na tabelinha de potencial e acha o cobre. Olha como é simples. Cobre. Cadê ele? Aqui. Cuidado, não é esse. Por quê? Porque o que eu quero é uma célula onde eu tenho cobre 2+. Tá? Cobre 2+, é esse daqui, ó. O cobre que eu coloquei aqui primeiro, eu vou até colocar aqui em vermelhinho, que é para você ter atenção para não usar esse, é a espécie cobre mais indo para cobre 0. Cobre mais para indo para cobre 0 é diferente do que de cobre 2+, mais 2 elétrons indo para cobre 0. A tua célula diz o que? Cobre 1 ou cobre 2? Cobre 2 indo para cobre 0. Então, o teu eletrodo da direita é o cobre 2 indo para cobre 0. Qual que é o potencial? Só vem aqui e só pega esse valor, mais 0,34. Vou apagar aqui para você conseguir enxergar. Mais 0,34. Tá bom? Então, o potencial da tua célula é o eletrodo da direita mais 0,34 volt menos o eletrodo da esquerda. O que é o eletrodo da esquerda? A célula está aqui, né? A notação de célula. Zinco para zinco 2+. Você volta lá na tabela com toda a calma do mundo e procura o zinco para zinco 2+. Cadê? Eu posso fazer uma coisa mais inteligente, né? Que é procurar de maneira alfabética aqui. Eu odeio quando isso acontece, mas aqui, ó, aqui embaixo, né? Zinco
2 mais 2 elétrons indo para zinco 0, menos 0,76. Então, não erra na álgebra ginasial, tá? Isso é simples, não erra aqui. Por que não é para você errar aqui? Porque você não pode errar o sinal. Note que ali é, novamente, menos 0,76. E já tem um menos aqui da equação. Então, eu vou abrir um parênteses, ó, menos 0,76. Menos com menos é mais. Essa equação aqui, esse potencial padrão da célula, que tem cobre 2 mais, zinco 2 mais, é 0,34 volt, menos com menos é mais, 0,76 volt, o que é igual a 1,10 volt. Quando você vem aqui, né, olha só, qual que é o valor medido? 1,10. Então, eu mostrei para vocês como transformar isso daqui, que é um desenho, um arranjo, nisso daqui, que é uma representação. O arranjo que acontece lá no laboratório para uma representação que eu posso escrever. E aí eu ensinei, uma vez que você saiba isso, obviamente, que você tenha pegado essa ideia, eu consigo, com essa simples equação e com o auxílio das tabelas, só compilar os dados da tabela, você consegue perceber que é só você fazer esse algebrismo simples. Pegar o eletrodo da direita e o eletrodo da esquerda e fazer um menos o outro. E você vai obter o potencial do par. Tá? Então, professor, eu quero montar uma pilha de radioelemento químico com ferro. Posso fazer... olha que louco, dá para fazer aqui. Olha quantos potenciais tem para o ferro. Estou colocando aqui em azul. Você pode fazer uma pilha com ferrugem. Olha que legal. Dá para fazer. O potencial não é muito grande, mas se você quiser pegar ferro 3 para ferro 2, o potencial até que é legal. Então, o que eu quero passar aqui? Eu posso posso usar isso como um mapa para construir qualquer pilha que eu quiser. Qualquer pilha. Eu espero que isso tenha ficado claro. Eu posso construir uma pilha de qualquer tipo. Vamos construir a pilha Chernobyl. A pilha de Daniel é simples, é chata, né? Vamos construir uma pilha muito louca agora, a pilha Chernobyl. A pilha Chernobyl é uma pilha que seria impossível a gente usar, porque vamos pegar elemento químico aqui que seja extremamente perigoso, por exemplo, plutônio, e fazer uma pilha com plutônio e com urânio, né? Então, por isso pilha Chernobyl, né? Por causa do acidente radioativo. Então, será que daria para fazer uma pilha com plutônio e urânio? Bem, o FBI não ia ficar muito feliz, a gente não ia ficar muito saudável, nossos filhos iriam nascer, se é que nasceriam, né? Com muitos problemas. Então, plutônio e urânio. Será que eu tenho potencial padrão desses elementos? Tenho, cara. É muito, muito legal. Eu tenho de tudo aqui, né? Vou pegar aqui na que está por ordem alfabética. Plutônio. Aqui, né? Plutônio 4+, indo para plutônio 3+. Então, vou montar na minha célula. Eu posso montar o que eu quiser aqui, ó. Então, plutônio 4+, mais um elétron, indo para plutônio 3+. E eu posso também pegar o do urânio, né? Então aqui vamos ver se eu tenho alguma coisa do urânio. Tenho, claro que eu tenho. Fiz o exemplo à toa, né? Aqui
aqui, né? Aqui em cima, urânio 4+, indo, só passando um elétron, que vai fazer de 1 para 1, indo para urânio 3, né? Então também a outra parte aqui, urânio 4+, mais um elétron, indo para urânio 3+, uma pilha muito louca, né? Então, quais que são os potenciais dessas semi-reações, né? O potencial aqui e o potencial ali. Volto lá e pego plutônio 4+, deixa eu fechar essa tabela periódica, não precisa. Aqui antes o urânio para urânio 3 é menos 0,61. Então esse potencial aqui é negativo 0,61. E aqui o plutônio, aqui, plutônio 4 é positivo 0,97 mais 0,97 volt aqui, volt lá. Beleza, agora tem uma coisa estranha aqui, né? Claro que tem uma coisa estranha. O que foi que eu te falei na primeira aula? Que a oxidação e a redução elas acontecem de maneira conjunta, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho as duas semi-reações escritas na forma de uma redução. Por quê? Porque a tabela é uma tabela que só indica a redução. Tá? E aí agora tá todo mundo se perguntando, tá? Mas e aí, o que você quer dizer com isso? É que na verdade, quando a gente escreve, e quando eu fiz aquele exemplo ali, eu pego só essa forma de escrita, eu já sei quem oxida e já sei quem reduz. Quando eu pego dois, como eu fiz agora ali, né, pegar dois elementos aleatórios ali, quem é que, se eu pegar plutônio 4+, e urânio 4+, precisaria ser duas soluções, tá? E misturar ali, fazer aquela pilha. Qual dessas duas soluções teria um elemento que iria se oxidar e qual delas teria um elemento que iria se reduzir? Essa é a pergunta de $1 milhão. Esse é o grande ponto da aula. Porque eu ensinei vocês a simplesmente verificar quem que é o eletrodo da direita, quem que é o da esquerda, coloca ali, beleza. Mas eu não estou mostrando aquelas semi-reações, né? Aqui eu tinha feito isso, mas aí eu nem continuei para eu não tinha que falar nesse momento. Note que aqui eu escrevi uma reação de redução, aliás, de oxidação no ânodo e uma de redução no cátodo. Quem que seria o meu ânodo e o meu cátodo nesse exemplo? Quem que deve ser? Se eu falei que a tabela elenca os elementos e as moléculas quanto ao potencial de redução, fica atento. Maior será a probabilidade do elemento se reduzir, quanto maior for o potencial de redução. Lembra lá do Joãozinho do Pedrinho? Quem tem maior potencial de ser aprovado? Aquele que é mais competente, aquele que tem maior potencial vai ser aprovado, né? Quem é desse par, plutônio 4+, urânio 4+, que tem o maior potencial de redução? Qual é o valor maior? Qual é o maior valor? 0,97, positivo é maior do que negativo 0,61. É óbvio, né? Você sabe disso, você concorda. Já deve ter feito cálculo 3, lembra disso, né? Então, esse cara aqui vai se reduzir. O plutônio, então isso daqui é a minha redução. E esse cara aqui vai se oxidar. Agora, só não confunde, tá? Então, quando eu for mostrar a soma das reações, quando eu quiser mostrar qual que é a resultante
deixar demonstrada quem é o cátodo, quem é o ânodo e qual é a semi-reação de redução e a semi-reação de oxidação, eu preciso só deixar organizado da seguinte maneira, que eu consiga escrever uma equação aonde eu tenho uma semi-reação de oxidação, ou seja, o que é a oxidação naquele par? É o urânio 3+, a flechinha indo para urânio 4+, mais um elétron, tá? Porque aqui vamos passar a régua aqui e verificar se tá tudo certo, ó. Eu vou ter, somando a equação aqui de cima do plutônio com a de urânio, vou cortar, tem um elétron em azul do lado esquerdo e um elétron em vermelho do lado direito da flechinha aqui, ó. Perceberam? Então eu posso cancelar esses dois elétrons ali e aí eu somo que isso não tem mais nada para cancelar, né? Então eu tenho plutônio 4+, mais o urânio 3+, a flechinha indo para plutônio 3+, mais o urânio 4+. Não coloquei o estado aquoso aqui para não ficar enchendo muito slide. E aí aqui sim eu poderia até agora usar isso para escrever a semi-reação, para escrever ali, enfim, eu nem coloquei, nem sei exatamente que seria o metal, poderia fazer com metal inerte, enfim, não é o caso aqui, mas essa é a reação global, a reação redox, né? A reação que soma a redução com a oxidação, tá? Então, quando eu preciso fazer essas semi-reações, eu preciso mostrar quem está reduzindo e quem está oxidando. Embora, quando eu olho para a minha tabela, que é por causa do Sistema Internacional da IUPAC, a tabela só elenca as coisas de maneira a deixar todos os elétrons para o lado esquerdo, para escrever todas as reações como uma semi-reação de redução, tá? Então só não confunde isso. Na hora que você for descrever o potencial padrão, você precisa somente da célula, do arranjo todo, você não precisa ficar fazendo nenhum tipo de manipulação ou nada do tipo, você só tem que pegar a reação, os potenciais, né? Quem são os pares, né? Então plutônio 4, plutônio 3, urânio 4, urânio 3, pega os valores respectivos a esse elemento, verifica quem é que vai oxidar e quem vai reduzir, você vai saber quem que é o cátodo. Só de olhando para cá você já sabe quem que vai ser o cátodo, né? Quem que é o cátodo aqui? Quem reduz. Quem reduz? Por que reduz? Porque tem maior potencial de redução. Se eu for ter que escrever aquele diagrama, né? Lembra, se eu estou falando aqui, vou tentar fazer aqui o diagrama, plutônio 4 para plutônio 3. O diagrama vai ter aqui a ponte salina, o plutônio 4 para o plutônio 3+. E vamos imaginar que isso aqui foi feito com 2 eletrodos de platina. Eu vou colocar X aqui, aliás, eu vou colocar só X aqui, só para você imaginar que tivesse um eletrodo. Se você colocar a platina, logo você vai, se você não pegou bem, você vai pensar, mas e a platina, o que tem a ver? Imagine que é um eletrodo qualquer. Então, por que eu sei que tem que ficar isso daqui do lado direito da célula? Porque ele tem o maior potencial de redução. Então, o plutônio 4+ tem que ficar do lado direito da célula. E aqui, obviamente, também vou imaginar um outro metal Y qualquer e a interface com o urânio 4+ e o urânio 3+. Né? Notem que por que eu não fiz inverso? Né? Porque na notação da célula, isso aqui eu não comentei, porque que agora é pertinente eu comentar. Eu sempre coloco o que está acontecendo
dentro de cada semi-reação, dentro de cada parte da célula, dentro de cada semi-reação, os elementos na forma oxidada, vírgula, reduzida. Quando eu estava mostrando lá a pilha de Daniel, a gente nem precisava colocar isso, porque só tinha uma espécie oxidada. Mas quando tem mais de uma espécie oxidada, como é o caso aqui, né? O que seria espécie reduzida? Se eu tivesse urânio zero, e não tem urânio zero aqui. Está complicando, eu sei, mas é por isso que eu fui explicando mais simples e estou aumentando. Então, quando eu tenho mais de uma espécie, e essa espécie, ambas delas estão no estado oxidado, urânio 4+, e 3+ são estados oxidados, se não fossem, seria urânio zero, eu tenho que elencar também pelo IUPAC de maneira arbitrária a forma mais oxidada para a forma mais reduzida. Tá? Por isso que eu também coloquei isso dessa forma aqui. É a forma mais oxidada, vírgula, a forma mais reduzida. Tá? Mas o que eu estava falando é que ali, né, então, eu tenho do lado direito o meu cátodo. Então, eu já me liguei que isso daqui é meu cátodo e eu já percebi que isso daqui é meu ânodo, ou seja, lado direito, lado esquerdo. Você tem lado direito e lado esquerdo, usando aquela equação ali que eu passei, eu consigo fazer, né, ali então, o potencial padrão da célula, né, total, é o potencial padrão do lado direito menos, mesma coisa, o potencial padrão do lado esquerdo. Quem que é o potencial do lado direito? É o cátodo. O cátodo é onde acontece a redução. A espécie reduzida é a que tem maior potencial de redução. Tudo lógico, tudo simples. 0,97. Então aqui é igual a 0,97 volt. Menos o que? O lado esquerdo. O lado esquerdo o que é? Onde aconteceu a oxidação. Por que eu sei que é oxidação? Porque esse é o menor potencial de redução. Quando eu tenho plutônio frente ao urânio, é o plutônio que vai preferir ganhar os elétrons do urânio, tá? E não o inverso. Por quê? Por causa que esses números nos indicam isso. E também tem umas explicações físicas que eu não vou entrar aqui, mas o urânio vai preferir dar elétrons para o plutônio. Embora se eu colocar um outro metal, talvez, sei lá, cobre, zinco, talvez isso não acontecesse. Mas nesse par, plutônio 4, 3 e urânio 3 e 4, isso vai se dar dessa forma. Então, o plutônio vai se reduzir e o urânio vai se oxidar. Então, menos 0,61 volt. Menos 0,1, menos 0,61. Então, o potencial da célula é de 1,58 volt. Daniel, se eu conseguisse fazer uma pilha de urânio e plutônio, ia ser melhor que aquela pilha de Daniel, né? Olha só, o problema seria toda a radiação. Mas então, aqui, eu falo zoando aqui, mas é só para tentar chamar a atenção nesses valores, em como que eu usei essas informações e esses conteúdos para te mostrar de uma maneira prática como que eu consigo calcular o potencial de uma pilha, de uma bateria, vislumbrando somente os valores das semi-reações de redução e de oxidação. Tá? É muito simples. Já estamos com quase 50 minutos de aula. Eu teria mais um conteúdo pequenininho, mas eu acho que eu deixo isso para um próximo vídeo. E então, só para fazer um resumo, nós vimos que eu tenho o meu zero definido como o eletrodo padrão de hidrogênio. A partir desse zero, a partir desse padrão, eu consigo saber o potencial de redução de qualquer outra espécie. Eu tenho uma tabela que elenca o potencial de redução de todas as espécies.
E eu tenho uma forma bem simples para calcular o potencial da célula da combinação de qualquer elemento ali de qualquer par daquelas semi-reações ali, sendo que eu pego aqueles valores de potencial, só pegar e tentar verificar ali daquelas inúmeras possibilidades, qual delas vai ter o maior potencial de redução. Essa vai ser a espécie que vai se reduzir frente a uma outra que tenha o menor potencial de redução. Olha como é lógico. Então, a espécie que tem o maior potencial de redução sofrerá esse processo de redução frente a outra que vai se oxidar. E quando eu quero saber o valor numérico do potencial da célula galvânica como um todo, é só eu pegar o eletrodo da direita, o valor numérico que aparece ali naquela tabela, que é o eletrodo onde acontece a redução, que é o meu cátodo, que é respectivo aquele elemento que tem o maior potencial de redução, e subtrair do valor que tenha o menor potencial de redução. Nos dois exemplos que eu coloquei, tinha um valor negativo ali, né? Aqui para a pilha de Chernobyl e lá para a pilha de Daniel, né? Aqui a menos 0,61, aqui também para o cobre, né? Vai ser menos 0,76, nem sempre vai, porque aqui eu posso aleatoriamente aqui pegar algum elemento que tenha... posso pegar aqui o eletrodo, por exemplo, posso fazer uma pilha de flúor com 2 elétrons indo para fluoreto, estabeleço isso como meu cátodo, porque eu vou pegar alguma outra coisa aqui, sei lá, nitrato e água, que ganha 2 elétrons, que daí fica 2 e 2 certinho, indo para nitrito. E olha só o potencial mais 0,1. E aí o que o potencial da célula? 2,87 menos mais 0,1, 2,86 seria o potencial dessa célula aí, flúor, fluoreto, nitrato, óxido nítrico, né? Aliás, nitrito, né? Então, só cuido ali porque aqui é o eletrodo da direita, o cátodo, menos o eletrodo da esquerda, mas nem necessariamente o eletrodo da esquerda vai ter sinais negativos, igual estou mostrando aqui. Ele pode ter sinais positivos. A única coisa que eu preciso saber é qual deles vai ser o cátodo, por causa que esse que será o cátodo terá o maior potencial de redução. Simples assim. Bem, por hora eu acho que já satisfiz aí o que vocês precisam saber para essa aula. Desejo a todos bons estudos. Revejam esse vídeo, é importante, né, pegar esses conceitos. E aí no fim dos slides eu vou deixar bastante exercícios para vocês treinarem isso aí que eu acabei de passar, beleza? Se cuidem, até mais, pessoal.